Olá, sou eu, seu amigo Ney Belas, e hoje nós vamos falar sobre as parábolas de Cristo. Fica ligadinho, está começando mais um Dica de Graça. Para a gente começar esse vídeo, já quero deixar logo um toque, talvez você até esteja estranhando aí, né, o tema do nosso vídeo de hoje, parábolas, e o motivo é o seguinte: eu vou estar iniciando a partir da próxima semana um novo projeto chamado Vencendo no Deserto, revendo as parábolas de Cristo. Esse projeto se propõe a trazer um detalhamento, uma contextualização de cada uma das parábolas que o Senhor Jesus narrou no Evangelho. Foram basicamente 40 parábolas e eu vou produzir então 40 vídeos, um por semana, sempre publicado às terças-feiras. Ué, as terças-feiras, né, não era quando você publicava o Dica de Graça? Pois é, o Dica de Graça eu vou dar um tempo com ele, eu vou tentar colocar ele, vamos dizer, quinzenalmente, assim espero, e talvez eu passe a publicar ele em nova data. Eu vou informar, no próximo vídeo eu já aviso vocês qual vai ser a nova data de publicação, ou se vou manter até mesmo os dois publicando na terça-feira, algo que eu ainda tenho que pensar. Então, Dica de Graça vai ficar um pouquinho espaçado e entrando no lugar dele. Toda terça-feira a gente vai ter o Vencendo no Deserto. Pois bem, vamos entender então o que é uma parábola. Uma parábola, ela não tem a ver necessariamente com o texto bíblico. Uma parábola é uma pequena história, né, um recurso de narrativa que envolve algo do cotidiano e de forma alegórica que traz um ensinamento. É uma prática muito comum no Oriente, no caso a gente está falando aqui, né, do povo judeu, aquela coisa toda, mas mesmo talvez na Ásia e na Índia, em lugares bem afastados, já se tinha esse tipo de cultura. Os povos, até mesmo aqui no Ocidente, por exemplo, os povos indígenas e tal, ainda têm um pouco dessa cultura. Lembrando que uma parábola não é como uma fábula, como um mito. Ele não tem elementos de fantasia, de coisas fantásticas. Pelo contrário, ele aponta uma pequena história alegórica, né, ilustrativa, que aponta para o cotidiano, para as coisas do dia a dia, de modo que ao final dela se tire uma lição válida e prática. O uso de parábolas é uma marca que se associa diretamente à figura do Senhor Jesus. Jesus, ele, ao longo dos seus evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, nós conhecemos as 40 parábolas que foram apresentadas por eles em seus sermões. O ensinamento parabólico, vamos chamar assim, era uma forma que tinha uma grande aceitação, porém Jesus só começou com elas ao final do seu segundo ano de ministério. Lembrando, Jesus começou, né, o seu ministério messiânico aos 30 anos e veio a ser crucificado aos 33, ou seja, em 3 anos de ministério, Jesus só começa o uso do ensino, né, das parábolas a partir do segundo ano. Algo interessante é que as parábolas, né, como boas histórias, e Jesus como um bom contador de histórias, elas eram extremamente populares. As pessoas tinham interesse em ouvir um contador de história, mas essas histórias não eram facilmente interpretadas pelos que a ouviam. Jesus, e isso é uma referência bíblica, ele explicava essas parábolas somente depois para os seus discípulos. Isso quer dizer o seguinte: em uma multidão que às vezes se aglomeravam milhares de pessoas para ouvi-lo, né, ensinar, pregar, poucos, né, um punhado, talvez uma centena de pessoas que eram exclusivamente seus discípulos, ou seja, aqueles que queriam aprender o que Jesus tinha a ensinar, estes ficavam depois na companhia do mestre e eram então apresentados ao verdadeiro sentido, ao propósito daquela parábola.
Porque uma parábola, como falei, ela tem um sentido muito prático, né? Ela, num primeiro momento, ela vai apontar para uma rotina, talvez. Mas, num sentido comparativo, que essa é outra característica de uma parábola, ela tem essa característica de ser uma história comparável a outro fato, a outro evento, dali se tirava grandes ensinamentos. Ou seja, tanto era uma história simples do cotidiano, mas ela trazia em si grandes verdades espirituais. As parábolas de Jesus, na sua maioria, apontam para a vinda do reino dos céus e mostravam realmente qual era o papel do Messias, o papel de Salvador que ele trazia em sua pessoa. Nossa dica de graça de hoje está no Evangelho segundo João, capítulo 14, somente o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pois bem, dentro do que nós lemos, nessa passagem, fica claro a orientação do próprio Senhor Jesus para que nós tenhamos zelo pela sua palavra. E eu gosto muito da parte final desse versículo que diz que ele se manifestará àqueles que guardam, que amam a sua palavra. E isso é uma das coisas que eu quero e é talvez um pouco meu motivador para que estejamos vindo a fazer esse trabalho sobre as parábolas de Cristo. O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento bíblico, é algo que só nos edifica, só pode trazer algo de bom para nós. E conforme nós lemos, aprendemos da palavra de Cristo, nós aprendemos mais dele. E conforme nós nos aproximamos de Deus, ele se aproxima cada vez mais de nós e se manifesta em nossas vidas. Então, eu gostaria realmente que você, assim como os bereanos, que eram um povo no passado, registrado nas cartas de Paulo, que após ouvir uma pregação, eles buscavam na Escritura para saber se aquilo tinha fundamento, se aquilo era real, se estava sendo ensinado de forma correta. Hoje, nós vemos tantas bobagens sendo ensinadas, tantas coisas distorcendo a palavra de Deus, que não somente afastam aquelas pessoas, como passam para o mundo todo uma imagem muito equívoca do que realmente é a mensagem do Evangelho que traz a salvação de Cristo Jesus. Então, eu convido você, não somente a me esperar pelos próximos vídeos, mas eu convido você no celular buscar a sua Bíblia, e estatísticas apontam que é o livro que praticamente está presente em todos os lares, especialmente no Brasil. Se você não tem, procura, me pede, Vamos tentar encontrar Bíblias para você, mas leia, procure, conheça a palavra de Deus, porque ela tem toda a oportunidade, todo o poder de mudar a sua história. E eu te convido, como já falei no início desse vídeo, a partir da semana que vem, vamos estar contando o que são as parábolas de Cristo. Vamos conhecer um pouco mais do que ele vem nos ensinando e vamos, com certeza, sermos impactados por essas palavras de vida. Essa é a nossa dica de graça de hoje. Desde já lhe agradeço pela sua participação. Conto com você na próxima semana nesse novo projeto e clamo a Jesus que esteja abençoando a sua vida. No mais, fique na paz.